caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Milhões de passageiros ouvem essa frase todos os dias antes da decolagem. Mas quase ninguém para pensar no que ela realmente significa. Quando uma cabine perde a pressão a mais de 10 km de altitude, o maior perigo não é o que você provavelmente imagina. Não é a falta de ar imediata, não é ser sugado para fora do avião. E, o mais assustador, é que o problema mais grave começa antes mesmo que alguém perceba que algo está errado. Existe um fenômeno capaz de fazer uma pessoa perder a capacidade de pensar, tomar decisões e reagir corretamente em questão de segundos sem que ela perceba que isso está acontecendo. Por trás de uma simples máscara de oxigênio, existe uma corrida contra o tempo envolvendo física, fisiologia e alguns dos procedimentos mais importantes da aviação moderna. Mas, se ainda existe oxigênio dentro da cabine, por que uma pessoa pode ficar incapacitada tão rapidamente? Para responder essa pergunta, precisamos entender o que realmente acontece quando uma pressão da cabine desaparece. Existe uma ideia que quase todo mundo já ouviu. Se um avião perder a pressão da cabine, as máscaras caem, os passageiros respiram normalmente. Parece um procedimento simples, mas essa explicação deixa de fora a pergunta que poucas pessoas fazem: por que a cabine precisa ser pressurizada? Um jato comercial normalmente voa a cerca de 10 km de altitude, ou aproximadamente 33 mil pés. Nessa região, o ar é muito mais rarefeito do que ao nível do mar. Isso traz vantagens importantes: menos resistência ao avanço da aeronave, menor consumo de combustível, maior eficiência dos motores e menos exposição ao mau tempo. Mas existe um problema: quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. O oxigênio continua representando cerca de 21% do ar, mas ele já não exerce pressão suficiente para atravessar os pulmões e chegar à corrente sanguínea com eficiência. Por isso, um avião precisa recriar artificialmente um ambiente habitável. Parte do ar comprimido pelos motores é direcionada para a cabine, enquanto válvulas controlam continuamente a quantidade de ar que entra e que sai. O objetivo não é reproduzir exatamente as condições do nível do mar, mas manter uma pressão equivalente a uma altitude que seja respirável, ou seja, algo em torno de 2,5 km de altitude. Essa diferença é o que permite que centenas de pessoas permaneçam confortavelmente dentro de uma aeronave que voa em uma região da atmosfera onde o corpo humano não foi feito para sobreviver. É por isso que muitos passageiros sentem os ouvidos estalando durante a subida e a descida. O sistema está ajustando gradualmente a pressão interna para evitar desconforto. À primeira vista, tudo isso parece apenas uma questão de conforto, mas a pressurização da cabine faz muito mais do que evitar dor nos ouvidos. Ela é literalmente o que torna possível a permanência de pessoas vivas dentro de avião em voo de cruzeiro. E isso leva a uma pergunta inquietante: se essa proteção desaparecesse, quanto tempo uma pessoa ainda conseguiria pensar com clareza? Segundos? Minutos? Será que o maior perigo, de fato, é a falta de ar? Ou existe algo muito mais rápido acontecendo antes mesmo que alguém perceba? Quando ouvimos a palavra despressurização, é comum imaginar apenas uma cabine perdendo ar. Mas o que realmente acontece é muito mais complexo. A cabine de um avião funciona como um ambiente artificial. Ela recebe constantemente ar comprimido proveniente dos motores e libera parte desse ar através de válvulas que controlam a pressão interna. Enquanto esse equilíbrio é mantido, os passageiros conseguem respirar normalmente. Mas basta uma falha para que tudo mude. Existem 3 tipos principais de despressurização. A primeira é a despressurização lenta. Ela acontece gradualmente, geralmente por pequenos vazamentos ou falhas discretas. Muitas vezes, os passageiros nem percebem, e o problema é identificado pelos sensores da própria aeronave. A segunda é a despressurização rápida. Nesse caso, a pressão cai em poucos segundos. Os passageiros podem sentir desconforto nos ouvidos e ouvir um forte ruído causado pela movimentação do ar. Já a terceira é a mais conhecida pelo público, a despressurização explosiva. Ela ocorre quando surge uma abertura grande o suficiente para que a diferença de pressão seja equalizada quase que instantaneamente. Nesse momento, o ar comprimido dentro da cabine tenta escapar rapidamente para o ambiente externo, onde a pressão é muito menor. Objetos soltos podem ser deslocados, papéis
podem voar e pequenos itens podem ser lançados em direção ao ponto da abertura. Em alguns casos, uma névoa branca aparece por alguns segundos. Apesar da aparência impressionante, ela não é fumaça nem sinal de incêndio. A queda abrupta da pressão reduz temporariamente a temperatura do ar, fazendo com que o vapor de água presente na cabine se condense em pequenas gotículas. Pouco depois, a névoa desaparece. É justamente nesse tipo de despressurização que muitas pessoas imaginam que todos serão imediatamente sugados para fora do avião. Mas a realidade é diferente. Para que alguém seja arrastado pela abertura, normalmente seria necessário estar extremamente próximo dela no instante da ruptura. Para a grande maioria dos ocupantes, existe um perigo muito maior. Um perigo invisível, silencioso e muito mais rápido do que qualquer corrente de ar. Porque enquanto todos olham para a fuselagem, o verdadeiro problema já começou dentro do próprio organismo, mais especificamente em nosso cérebro. Embora o ar continue existindo ao redor da pessoa, algo fundamental muda. A quantidade de oxigênio disponível para o organismo deixa de ser suficiente. E isso acontece por causa da pressão parcial. Imagine uma garrafa de refrigerante. Enquanto ela está fechada, o gás permanece dissolvido no líquido por causa da pressão interna. Quando a tampa é aberta, a pressão diminui e o gás começa a escapar. Com o oxigênio acontece algo parecido. Não basta que ele esteja presente no ar, é necessário que exista pressão suficiente para empurrá-lo dos pulmões para a corrente sanguínea. Quando a cabine perde pressão rapidamente, essa força diminui. O oxigênio continua entrando nos pulmões, mas muito menos consegue chegar ao sangue. E sem sangue rico em oxigênio, o cérebro começa a falhar. O detalhe mais perigoso é que isso raramente provoca uma sensação imediata de desespero. Muitas pessoas não percebem que estão perdendo a capacidade de pensar com clareza. É justamente por isso que a hipóxia é considerada uma das emergências mais traiçoeiras da aviação. Ela nem sempre causa falta de ar intensa ou dor. Os primeiros sintomas podem incluir sonolência, sensação de bem-estar, dificuldade de concentração e erros em tarefas extremamente simples, como, por exemplo, responder uma pergunta, ler um instrumento, tomar uma decisão. Tudo isso pode se tornar difícil sem que a pessoa perceba. Por esse motivo, pilotos treinam regularmente esse tipo de emergência em câmeras especiais de treinamento. Eles aprendem a reconhecer como o próprio organismo reage quando começa a faltar oxigênio. Isso é importante porque os sintomas variam de pessoas para pessoa. Reconhecer esses sinais pode ser decisivo para agir antes que a capacidade de reação desapareça. Enquanto isso acontece com os pilotos, os passageiros contam com outro sistema de proteção, as máscaras de oxigênio. Muita gente acredita que elas são alimentadas por grandes cilindros armazenados no avião. Na realidade, cada conjunto utiliza um gerador químico capaz de produzir oxigênio por meio de uma reação controlada. Ao puxar a máscara, o sistema é ativado automaticamente. Durante cerca de 12 a 20 minutos, dependendo da aeronave, ele fornece oxigênio suficiente para manter os passageiros conscientes. Esse tempo não foi escolhido por acaso. Ele existe para permitir que os pilotos realizem uma descida de emergência, porque existe uma solução mais eficiente do que fornecer oxigênio por longos períodos: descer a aeronave. Quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica e mais fácil se torna a absorção natural de oxigênio pelo organismo. É por isso que, durante uma despressurização, a prioridade da tripulação é levar a aeronave rapidamente para uma altitude segura. Agora, vamos falar sobre outro conceito importante, o chamado tempo útil de consciência. Esse termo não representa o tempo até uma pessoa morrer. Representa o tempo durante o qual ela ainda consegue pensar corretamente, tomar decisões e executar ações de forma eficaz. Em grandes altitudes, esse intervalo pode ser extremamente curto. Muito antes de perder os sentidos, uma pessoa já pode estar incapaz de fazer uma escolha correta. E isso explica por que os procedimentos de emergência são treinados quase como reflexos. Não há tempo para analisar possibilidades, não há tempo para discutir alternativas. Cada segundo conta. E existe um procedimento específico que resume perfeitamente essa lógica. Um procedimento que praticamente todo passageiro conhece, mas quase todo mundo interpreta da maneira errada. Quando as máscaras caem, os pilotos não ajudam primeiro os passageiros. Eles fazem exatamente o contrário, e existe uma razão para isso. Quando a tripulação apresenta os procedimentos de segurança antes da decolagem, muitas pessoas estranham uma orientação aparentemente contraintuitiva. Primeiro, coloque a sua máscara. Só depois ajude quem está ao seu lado. À primeira vista, isso parece ser egoísta.
Mas, dentro de um avião que acabou de sofrer uma despressurização, essa atitude pode salvar centenas de vidas. Os pilotos seguem exatamente o mesmo princípio. Assim que eles identificam uma perda de pressão, a primeira ação é colocar imediatamente a própria máscara de oxigênio. Só depois eles executam os demais procedimentos. O motivo é simples: se o piloto perder a capacidade de pensar por apenas alguns segundos, ninguém estará controlando a aeronave. A leitura dos instrumentos, a comunicação com o controle de tráfego aéreo e a execução da descida de emergência dependem de um cérebro funcionando perfeitamente. Por isso, cada etapa é treinada exaustivamente em simuladores. Os pilotos não precisam decidir o que fazer em meio ao caos. Eles seguem uma sequência praticada inúmeras vezes. Enquanto isso, a aeronave inicia uma descida rápida para uma altitude onde o ar volte a ser respirável. Na grande maioria dos casos, é exatamente isso que acontece. O evento assusta, as máscaras caem, o avião desce rapidamente. Em poucos minutos, todos conseguem respirar normalmente sem o auxílio das máscaras. No fim das contas, a despressurização continua sendo uma emergência séria, mas ela também demonstra como décadas de engenharia, treinamento e procedimentos foram desenvolvidos para lidar com um dos maiores desafios da aviação moderna. Da próxima vez que você ouvir a orientação para colocar sua máscara primeiro, vai saber que ela não existe por acaso. Ela foi criada porque, em grandes altitudes, alguns segundos de lucidez podem valer centenas de vidas.